Boa noite, senhoras. Boa noite, senhores. Boa noite aos colegas vereadores, a comunidade que nos prestigia nesta tarde. Nós iniciamos, então, esta audiência pública às 19h22, onde vamos aqui pautar nesta noite, juntamente com a Câmara de Vereadores e os senhores e senhoras e as autoridades presentes, as rodovias e acesso e a mobilidade urbana de Passo Fundo, mais específico sobre as áreas da RS 153 e a RS 324. Importante a manifestação e a participação de todos. Eu quero aqui parabenizar a comissão, vereador Luiz Miguel, por rapidamente conseguir fazer esta mobilização, juntamente com os membros e os colaboradores da comissão. Parabenizar o vereador Saul Spinelli, que foi o autor desta audiência pública e tem debatido muito nesta casa sobre a questão da mobilidade urbana, não só desta região, mas de vários bairros e vários pontos da cidade de Passo Fundo. Quero também aqui saudar as nossas autoridades que já estão na mesa conosco, vereador Luiz Miguel Sheis, presidente da comissão, está conosco, representante do DAIR, o engenheiro Fernando Dickmann, doutor Paulo Cine, representando aqui o Ministério Público, representando a Polícia Rodoviária Federal, nosso amigo Rodrigo Calegari, representando a Polícia Rodoviária Estadual, Darcy Bux, que está conosco também. Seja bem-vindo, nosso capitão Bux, em Passo Fundo, que assume o nosso comando agora aqui, rodoviário estadual. Quero também saudar as lideranças comunitárias que estão presentes na reunião, saudar em especial o nosso presidente da UAMPAF, Luiz Volmar Wallendorf. Quero passar aos colegas vereadores e à comunidade que a reunião, a audiência pública, ela terá 1 hora de duração, podendo ser prorrogado por mais 30 minutos. Então nós teremos uma audiência pública no máximo de 1 hora e 30 minutos. Nós teremos a participação e a abertura pelo vereador Luiz Miguel Sheis, que preside a comissão, e teremos também a manifestação do vereador Saul Spinelli e demais vereadores. Os microfones depois ficam abertos para que as autoridades possam se manifestar com um tempo de 3 a 5 minutos, assim o presidente da comissão que vai presidir achar por bem, e depois é aberto para que a comunidade possa participar. Eu quero parabenizar mais uma vez a toda a comunidade daquela região do Boqueirão que está presente, porque nós sabemos que não é fácil a mobilização da comunidade, mas sabemos que quando a união e os esforços se unem, nós temos sempre um resultado positivo, e o resultado positivo que queremos aqui é uma mobilidade urbana mais ágil, mais rápida e com mais segurança à nossa comunidade que carece sobre isso. Então, eu quero registrar, como falei aqui, a presença de todas as autoridades já nominadas. Solicito que quem não assinou o protocolo de entrada que o faça para que tenha essa audiência pública, o registro de todos que estão presentes. Nós vamos, então, como foi falado, abrir a palavra com até 5 minutos, de 3 a 5 minutos. O primeiro membro que vai se manifestar será o presidente Luiz Miguel Sheis, após o vereador Saul Spinelli, e depois aberto para a comunidade, que fará, então, as suas manifestações com tempo de até 3 minutos. Se o presidente da comissão, o vereador Luiz Miguel Sheis, achar por bem que pode dar mais um tempo a quem estiver usando a palavra, ele tem essa autoridade como presidente desta audiência pública. Então, agradeço a todos a presença, as autoridades, desejo a todos uma excelente reunião e passo os trabalhos a partir de agora, então, ao presidente Luiz Miguel Sheis. Muito obrigado, presidente. Quero cumprimentar a todos e a todas que se fazem presente nesta noite, nessa audiência pública importante desse debate que nós vamos começar neste momento. Agradeço às pessoas que já foram citadas pelo protocolo, mas eu gostaria de frisar aqui a presença dos vereadores Ronaldo Rosa, vereador Fernando Rigon, vereador Tchequinho, vereador Aristeu Dalalana, vereador Rufa, vereador Saul Spinelli. Quero agradecer ao presidente vereador Patrick Cavalcante, que tem um compromisso e que não poderá permanecer conosco até o final. Mas eu quero, presidente Patrick, dizer da satisfação de nós estarmos aqui conduzindo os trabalhos desta noite, mas é muito importante que o vereador Saul Spinelli, o qual foi o timoneiro que nos pediu para que a nossa comissão marcasse essa audiência pública e iniciasse as falas desta noite, que ele tenho certeza que ele dará uma tomada geral para abrirmos o debate desta noite. Ok, vereador Saul?
Boa noite à mesa, cumprimento o presidente e os demais integrantes da mesa, cumprimento a todos os presentes, quero fazer uma saudação especial a todos que estão presentes esta noite aqui, sem citar nomes, né? As autoridades, os nossos colegas vereadores, empresários, moradores, lideranças, e dizer de forma bem rápida e objetiva que essa não é nem a primeira e com certeza não será a última reunião que nós faremos para tratar deste assunto. Eu acredito que é importante comemorar o que já foi feito, e eu vejo aqui o Gazola e o Basso, que com a gente foram várias vezes a Porto Alegre para conquistas de muitas coisas que foram conquistadas e efetivadas, entre elas, Basso, a iluminação na RS 153 em 2009, quando estávamos na presidência da UNPAF, foi importante, mas nós temos demandas a serem feitas. Crescimento que teve no bairro, crescimento que teve naquela região, na Grande Santa Marta, no Integração, na Vila Jardim, nas Coabs, no Boqueirão, o distrito Paulo Rossato, que é um distrito responsável por grande parte do PIB de Passo Fundo, geração de empregos, né? Nós temos ali a entrada da Santa Marta, que além do crescimento habitacional, temos empresas ao longo daquela rodovia importantes, vidraçaria Salton, colchões Castor. Na entrada da Xangri-Lá temos outras empresas importantes, além do acesso às comunidades. Então, temos o SESC Senat, que é importantíssimo para o desenvolvimento da nossa cidade. Foi uma conquista para a cidade de Passo Fundo e região, precisa ter um olhar especial, tal é o número de acessos de carros e inclusive outros veículos de grande porte, e o número também de pessoas que acessam aquele equipamento comunitário. Então, pessoal, de uma forma muito humilde, muito tranquila, estamos aqui cumprindo a vontade daquelas pessoas que nos procuraram, entre elas o Gerson Marques da GM e o Rogério Vicentini do Vale Natural, que nos procuraram e nos provocaram para que a gente, junto com os 21 vereadores da Câmara de Vereadores, juntamente com o Dr. Paulo Cirne, que é um parceiro de longa data, e juntamente com o Dyer, através do Gelson Antônio Bertoncello, funcionário aqui do Dyer, que tem sido um parceiro conosco, e também do Luiz Antônio Moreira Teixeira, superintendente do Dyer. Em nome deles, eu digo o seguinte: essa audiência está saindo porque foi pedida pela comunidade, foi aceita pelo presidente Luiz Miguel, mas principalmente pelo envolvimento do Dyer, das lideranças e do Ministério Público. Eu rapidamente vou mostrar alguns slides para ilustrar algumas coisas e acreditar que a gente tem que avançar. Temos que pensar, projetar. Às vezes as pessoas... Vereador Saul, nós determinamos aqui que é o seguinte: Vossa Excelência vai falar em nome de todos os vereadores. Tá. Então, Vossa Excelência está com o tempo aberto, passados 5. Correto. E depois eu quero falar para a mesa, como a gente veio aqui para ouvir a comunidade, nós vamos deixar em aberto para que a mesa, quem se achar necessário, se manifeste no final. Doutor Cirne, quando tiver pergunta, se manifesta. E depois do vereador Saul, nós vamos estender à população, que é o motivo de nós estarmos aqui para ouvi-los, ok? Importante dizer, senhor gente, antes de mostrar os slides, isso é um pedido de vários vereadores, de várias pessoas, de vários empresários, e aquilo que a gente sabe que demora para acontecer, vai demorar mais se a gente não iniciar hoje. As coisas que estão prontas foram feitas porque alguém lá atrás resolveu iniciar. Então, se nós temos que ter, por exemplo, uma elevada no Trevo da Caravela, se nós não iniciar hoje e deixarmos para discutir isso daqui a 5 anos, vai demorar mais, e é evidente que então a gente tem que pensar. Nós temos aqui o acesso ao Integração e a Dona Júlia. Então a gente vê uma foto aérea, a gente não conseguiu acessar todas as fotos aéreas daquela região, mas nós verificamos aí a recapagem que está sendo feita pelo DAIR em várias rodovias da nossa região. A gente verifica ali indústrias, empresas que estão instaladas, e também o acesso ao grande bairro, que tem 25 mil moradores no Integração, mais a Dona Júlia, Nenegrefe ali, uma rodovia que tem acesso ao distrito Paulo Rossato, a Carazinho, a Amaral, Lagoa Vermelha e tantas outras. Então, é caminhão,
é carro, são carros domésticos das vilas, dos bairros, seu Baço, que evidentemente nós precisamos ter um olhar especial. Então hoje se encontra ali, né, doutor Paulo Ciro, nós temos dificuldade, acidentes que ocorrem ali, mais de 12, 13, 14 mortes que ocorreram naquele trecho, né, em função do alto crescimento do bairro e da necessidade de uma adequação necessária. Ali é o loteamento professor Schindler, mas é acesso à integração. Quando a gente fala nesse acesso, a gente tem que falar no Parque do Sol, Morada do Sol, Jabuticabal, a gente tem que falar na Vila Ipiranga, quer dizer, não é acesso a um loteamento de 700 terrenos, é um acesso a 25 mil moradores, é um acesso que também divide com empresas, posto de gasolina, o distrito Paulo Rossato, de novo eu friso isso, a Cidade Nova 2, que está sendo construído lá de cá. Então, aquela pequena rótula ajudou por muito tempo, foi construída em 1998, mas agora é insuficiente, né? Nós temos o trevo da Caravela, está aí uma foto aérea, está sendo recapado. Hoje tivemos 2 acidentes lá. E olha, gente, de forma muito humilde e tranquila, a gente sabe que alguns acidentes ocorrem por negligência, que a gente sabe que não é a questão do trevo. O que não é no caso do trevo da Caravela. O trevo da Caravela, ele converge a principal entrada da cidade, converge Marau, Carazinho, Lagoa Vermelha, as empresas que tem ali, as 2 Coabs que fazem o retorno ali, nós temos a Meta, temos a Lavoro, temos o Zanella, temos o Posto Baço, temos a GM ali, temos a Resende, temos o SESC Senat ali, então é um trevo que não consegue mais ficar nesse modelo, né? Nós temos que pensar, vai levar 10, 15 anos para o investimento? Sim, mas nós temos que pensar, que investimento? Quanto vai custar esse investimento? Cadê o projeto? Quem é que vai fazer? Por isso que a gente provoca que existe um planejamento de curto, médio e longo prazo. Nós temos aqui o acesso ao distrito Paulo Rossato, que é uma vergonha, gente. Com todo respeito ali, uma rodovia de 30 anos atrás, né, que não atende mais, mas de longe atende um acesso às principais indústrias de Passo Fundo. Cito aqui a Italac, cito aqui a Desfonte, o próprio Gran Palazzo que fica na esquina, mortes, acidentes, demora, muitas vezes o atraso, a gente fala aqui envolvimento de ônibus, coletivos urbanos que precisam atravessar a rodovia para cumprir o horário, para levar o trabalhador no serviço, para levar o estudante na escola. Nós temos aqui mais 2 fotos do distrito, sem acostamento. Nós estamos recebendo investimentos da recapagem naquela região. Naquela região também, depois o pessoal do DAER vai ter oportunidade, vereador Ronaldinho, de falar, foi feito aqui uma canalização pelo DAER, que vai resolver um grande problema ali junto a Gambato, da questão da água, do volume de água, assim como foi feito ali na frente do posto Baço, que foi uma reivindicação, Gazola, antiga nossa, pelo volume de água que dá ali. Mas aqui, não se concebe, nós temos 2 projetos, tanto aqui no Distrito Industrial, quanto na Santa Marta, 2 projetos já aprovados. Eu fico triste, muito triste, que não vejo nenhum representante do município de Passo Fundo aqui, nenhum, quando há 30 dias foram convidados. Não vai ter desenvolvimento na cidade se nós não pensar todo mundo junto, com responsabilidade e franqueza. Não tem dinheiro, vamos dividir as responsabilidades. Agora, me desculpa, há 30 dias convidados, eu estou trabalhando desde as 6h30 da manhã, todos aqui estão trabalhando. Então, quando é que nós vamos resolver isso aí? Quando tiver planejamento. A obra aqui custa 7 milhões, está pronto o orçamento. Vamos botar o bode na sala. Quem é que vai resolver? O município vai entrar com quanto? O município leva dinheiro daqui, leva ICM, gera empregos, né? Então, acho que tem assim, as pessoas têm que ter respeito e responsabilidade com as suas funções que assumem. Acesso ao Distrito Santo Antão, lá temos o Vale Natural. Eu vou destacar aqui porque o Rogério que me ligou e me disse, Saúl, precisamos movimentar. Fomos a Porto Alegre 3 vezes, vamos ir mais se precisar. O DAER, volta a repetir, através do Gelson e do Luiz Antônio, nos atenderam muito bem.
O projeto que está em andamento, que depois eles vão ter a oportunidade de falar, já prevê uma terceira pista ali, já prevê algumas adequações importantes. Pedimos ali um redutor de velocidade, porque Santo Antão é movimentado, as pessoas têm que atravessar a rua para pegar a rodovia para pegar um ônibus. Quando a gente é novo, tudo é fácil. Tu dá uma corridinha, 2 pedaladas, tu já está do outro lado. E quando uma pessoa está com uma perna machucada, está com uma certa idade, nós temos que também fazer uma cidade boa para todo mundo, e esse pessoal de Santo Antão tem necessidade urgente de uma atenção para essa região. Então a gente verifica aqui, ó, que realmente é um perigo muito grande. Temos aqui o acesso ao bairro Integração via Jerônimo Coelho, ali no Posto Baço. Acredito que aquela canalização que o Dair está fazendo agora, Gazola, vai resolver a questão da agroplanagem que dava ali, alguns acidentes, viu, doutor Paulo Cirne? Que foi aquela demanda, aquele assunto que a gente levou lá para o senhor da Santa Marta, que levamos da Xangri-Lá e também da Jerônimo, mas ali há uma necessidade premente de outros investimentos, principalmente de acostamento e de redução de velocidade. Os alunos e moradores da Nossa Senhora Aparecida atravessam para Jerônimo Coelho, para a Escola Padre Anchieta e para a UBS, que tem especialistas ali. Então, tem pessoas que atravessam todos os dias. É um horror, vereador Dalalana, e eu sei do envolvimento de todos os vereadores dessa casa para esses pedidos aqui, as pessoas terem que correr e disputar a rodovia com caminhões em alta velocidade. Já morreram várias pessoas ali, muitas pessoas. Se nós botasse cruz ali para simbolizar cada morte, já passaríamos de 20 com certeza, né? Temos aqui o acesso a Santa Marta, que eu já falei. Esse acesso é um acesso de 30 anos atrás, que disputa hoje com todo o movimento da João Catapã, que disputa hoje com mais de 2.000 unidades habitacionais construídas ali. Tem o acesso, o vereador Luiz Miguel, pelo Jardim América, pela Nossa Senhora Aparecida, tem, mas as pessoas usam este acesso. O ônibus usa este acesso. As vans escolares usam este acesso. E aí o que acontece? Vão lá meio-dia para ver se conseguem atravessar. Pergunta para o motorista da Codepas e da Coleurb se consegue cumprir o horário no movimento de pico. Não consegue. Ou arrisca a vida de todos os passageiros, ou infelizmente atrasa o ônibus, né? Temos ali, ó, então, o ônibus aí da Coleurb, nós tiramos foto num horário de pouco movimento. A Vila Jardim é aquilo ali. A vila de um lado, disputando escola, ambulatório e escola de ensino infantil do outro lado. Muitos parentes que moram do lado, outros moram do outro, porque a rodovia cortou no meio a vila, como acontece aí pelo Brasil afora. Então, gente, há necessidade sim de discutir. É uma passarela? A saída é uma passarela? Não sou eu que vou dizer, eu não sou técnico. Por isso que nós abrimos aqui os processos aí, estamos acompanhando os processos feitos por mim, pela União das Associações de Moradores, por outros vereadores, e vendo como é que vai ser resolvido a questão da Vila Jardim. O que nós não podemos é botar um quebra-mola em cada morte que acontece na cidade. Porque cada quebra-mola tem uma história de uma morte de uma pessoa, né? Então está aí a situação da Vila Jardim, lá em cima a escola, do outro lado a rodovia, né? Então, gente, quero agradecer muito a vocês, era o que eu tinha para falar. Esperamos aí uma posição do Ministério Público, do DAIR, e que vocês façam as reivindicações, e com certeza que a gente saia desta audiência melhor do que a gente entrou. Ou seja, planejando o futuro, projetos a curto, médio e longo prazo. E o município dividindo com o Estado e com os empresários o que se pode ser feito. O que não dá é não sentarmos, não dialogarmos e não acreditarmos nos homens e mulheres de boa vontade. Muito obrigado. Agradecemos o vereador Saúl Spinelli, que falou em nome dos demais vereadores. Isso não quer dizer também que os colegas vereadores que quiserem se manifestar, eu me sinto contemplado com a fala do vereador. E agora vamos deixar as pessoas da mesa aqui para o final. Até os senhores poderão direcionar para o pessoal, quem quiser, para dar resposta depois. Mas está liberada a palavra para os senhores e senhoras que se fazem presentes. Nome legível e localidade. Poderá se dirigir aqui no microfone.
Thalita, o cidadão ali já está se dirigindo, representante lá do Bom Recreio, nossa comunidade do Bom Recreio. Nome completo? É Roque Valdir Digueiro. Eu sou presidente do Bom Recreio. E daí eu queria por as oposições do Bom Recreio lá. Até fico chateado, até porque falaram em tantas coisas, que nós lá no Bom Recreio tínhamos diversas dificuldades, e muitos caríssimos. Até o senhor não se lembrou do Bom Recreio, desculpa, né? Mas é umas coisas que nós temos lá no Cílio do Torneal ali, que os caminhões têm que fazer conversão em cima do asfalto. Ou se não, fazer uma reversão que foi pedido para o Daire, para o Torneal mesmo se propôs a ele mesmo fazer essa obra e não foi permitido. Lá no Bom Recreio nós temos um pardal, que eu pedi aos senhores vereadores, alguém, autoridade, botaram debaixo de umas árvores, lá debaixo de umas árvores. E nós temos no Bom Recreio, senhores, 2 entradas, uma aí no Torneal e outra no cemitério, onde um ônibus faz a volta, em cima do asfalto, sem visibilidade sem nenhuma. E botaram um pardal no meio das 2 entradas. Será que nós temos representante para fundo? Só eu do Bom Recreio não posso reclamar. É uma coisa muito inútil, né? Uma coisa muito acessível. E o Bom Recreio está muito esquecido, bastante, né? Me desculpe, não quero ofender ninguém, né? Mas a coisa ali está ruim mesmo. Nós temos um colégio lá em cima, que está o pátio pertence ao Daire, onde fazem física, pertence ao Daire. Nós temos ali no Torneal, uns 15 dias atrás, ficou uma careta trancando, onde vai a Santa Gema, ficou lá trancado quase um dia todo, aonde os agricultores precisavam levar o adubo para a lavoura. Imagina ali, senhores, acho que todos sabem onde é que é o Cílio Torneal, na entrada de Santa Gema. Nós temos uma entrada onde vai para o assentamento, horrível. No chegar no Bom Recreio, para nós ir no assentamento, nós já pedimos diversas vezes, onde não passa 2 carros, esperar um ônibus do colégio, qualquer um que não enxerga o buraco, cair lá dentro. E pedi para o senhor de segurança pública, de diversas vezes para ir lá dar uma olhada. Eu tenho um ofício lá há mais de 2 anos e nunca foi visto. Nunca nem sequer foram ver. Onde nós fizemos um encanamento lá, anos atrás, eles foram ver o que nós estávamos fazendo encanamento. Onde nós não podemos fazer um quebra-mola. Que nós temos mercado lá, tem bar, tem colégio, tem posto de saúde, onde nós temos que fechar as janelas para poder não entrar pó. Fechar. Eu me admiro muito. Eu não sei quem mais que tem que fazer para o Bom Recreio. Me desculpa a minha expressão, mas olha, é uma verdade. Nós temos um dos melhores assentamentos lá do Bom Recreio que deu certo. Isso dito pela Rádio Gaúcha, de várias famílias trabalhadoras que vêm na cidade e voltam. Né? E nós temos as galinhas punhedeiras, onde fizeram uma estrada, uma das mais modernas do estado do Rio Grande do Sul. Aonde nós temos lá, mas nós não temos acesso. Fizeram a estrada, mas não temos acesso. Não tem um trevo para entrar com uma carreta, um caminhão de pintos, onde moram vários e vários pintos. Não queria me alastrar muito, para deixar mais oportunidade para os outros. Eu agradeço muito. Eu só quero dar um abraço ao Gazola. O Gazola é um baita batalhador, um dos melhores presidentes de bairro de Passo Fundo. Obrigado. Muito obrigado, Roque. O Roque fez um desabafo aí daquela comunidade que a gente acompanha há muito tempo ali mesmo, abandonada, muito complicado para tu entrar e sair na comunidade, muito difícil mesmo. E aquele problema ali, do pardal ali que ficou entre as 2 entradas. Cumprimentar aí a comunidade lá do Bom Recreio. Ivete, né? Nome completo, Ivete, faz favor. Terá 3 minutos, tá? Ok. O meu nome é Ivete. Ok. Cheguei aqui foi que, vendo as fotos aqui, que eu não visse foto da minha vila. Porque eu moro há 33 anos lá e desde que eu cheguei lá existe um problema e que está lá hoje ainda lá. Nosso problema é o seguinte, é um trevo, o pessoal que passa por lá, existe uma rótula somente de um lado do asfalto, do outro lado não tem. É uma meia-lua de um lado. O outro lado não tem nada, não tem acostamento, não tem nada. Então, uma pessoa que vem pela perimetral, quem vem, digamos aqui da sede campestre, passa pela Vila Jardim e queira entrar na vila,
não tem rótula, não tem acostamento, a pessoa não tem para onde ficar. É tráfego intenso de veículos, de caminhões, diário, a todo momento, a todo instante. Nesse local, muitas pessoas atravessam, tem crianças que atravessam para ir no colégio, para ir na creche, e o carro vem, ele não tem uma rótula para ele fazer o contorno para ele entrar. Então, ele fica ali sem saber para onde ir, às vezes disputando espaço com crianças que ficam ali para atravessar a rua, com moradores da vila que tem que atravessar a perimetral. E eu acho que isso aí não está certo. Pelo menos uma rótula. Não querem fazer um trevo bonito? Não preciso, mas pelo menos uma rótula. Isso é uma questão de segurança pública. Qualquer um de nós passa por lá, e não só os moradores. O senhor Saul estava comentando aqui do fluxo que passa no trevo de Santa Marta. É próximo, é bem pertinho. O que passa no trevo da Santa Marta passa ali, porque dá uns 300, 400 metros. O fluxo é muito grande. Então, eu como moradora de lá, eu vivo diariamente ouvindo as freadas, as buzinas, e dando assim, graças a Deus, mais um por um segundo se salvou. Isso, eu moro ali, ó, bem próximo, e eu escuto isso diariamente, todo dia. É crianças esperando, é pessoas esperando, e a gente pede, pelo amor de Deus, para quem que a gente vai pedir uma ajuda? É aqui, gente, pelo amor de Deus, para o pessoal do DAER. Eu sei que tentaram tirar pessoas, porque ali não existe esse trevo, porque existem várias casinhas que foram construídas na beira do asfalto. Então, eu sei que tentaram tirar essas casinhas e não conseguiram, o pessoal se recusa a sair. Só que eu acho assim, ó, enquanto vocês estão deixando 4, 5 famílias, que seria o suficiente para retirar dali para fazer um trevo, enquanto esse pessoal segura essas 4, 5 famílias aí, que também estão correndo risco de vida, correndo risco de se acordar de manhã, um filho está esmagado embaixo de um caminhão, enquanto estão protegendo essas pessoas e não tiram daí, não protegem outras centenas de pessoas que passam por esse local, moradores, pessoas, todo mundo sabe que ali passa caminhões oriundos de todo, né, que passam por Passo Fundo, por essa perimetral. Tranquilo. Então não são só moradores, né? É todo o pessoal que vive ali, que passa por ali. Eu só vim aqui para pedir isso, por favor, um trevo, ou uma rótula, qualquer coisa que facilite para o pessoal. Não é nem a passarela que eu estou pedindo uma rótula. É Ok. isso aí, muito obrigada. Muito obrigado, Ivete. Fátima Formigueri. Eu, em primeiro, quero cumprimentar esta mesa, presidente e todas as autoridades aqui de Passo Fundo e parabenizar que vocês estão realmente preocupados com a realidade que nós nos encontramos. Nós, os cidadãos de Passo Fundo, sentimos que vocês também estão direcionados na mesma missão de proteção de quem trabalha, de quem tem que sair cedo, precisa de um meio, de um veículo, um transporte, e nós não encontramos segurança. Eu estou falando em nome também das empresas do bairro Paulo Rossato e ao bairro industrial, e nós temos uma série de empresas lá, e vocês verificam, como o senhor falou, o vereador, o alto PIB de Passo Fundo, a incidência é dessas empresas, não desmerecendo todos os outros trabalhadores, os outros bairros que o senhor apresentou. Mas nós temos um fluxo muito grande de funcionários que vão de manhã com os ônibus, e que vão a pé, ou que vão de carro, e nós não temos como chegar ao polo industrial. Nós não temos acesso, nós entramos pelo posto Buffon. Vocês acreditam o que é uma empresa que tem que entrar, não uma, várias, todas que estão lá. A gente vem pela UPF, eu vi a Carazinho, que pega aquela, é BR-285, né? Pega o ônibus ali, vem chegando, quando chega no Buffon, tem os caminhões que vêm, e vem caminhão, tu não tem como entrar. Aí os funcionários dizem, me atrasei porque eu não consegui entrar no posto. Olha um acesso para um polo industrial, o posto Buffon. Sabe quando o pessoal pergunta como é que eu chego na Bandeirante, como é que eu chego na Desfonte, a gente diz assim, ó, o senhor bota no GPS posto Buffon. Então, gente, isso está ficando ridículo. É ridículo o tamanho da cidade de Passo Fundo, um acesso pelo posto Buffon. Tem que esperar, é perigoso, já deu 4 acidentes, atropelamento. Então é sério, é muito sério. Não desmerecendo a solicitação dessas outras senhoras que estão ali.
Mas nós estamos reivindicando, porque quem me mandou vir aqui foram os meus funcionários. Os meus funcionários disseram, não esquece a dona Fátima, que tem na Câmara de Vereadores hoje à noite. Eu estava com uma reunião e vim aqui em consideração para amanhã dizer que eu vim. E que eu tenho certeza, e que tenho fé, e acredito no povo de Passo Fundo e nas autoridades que estão sentadas aqui na nossa frente. São vocês que vão encaminhar essa nossa solicitação, essa audiência pública que se faça verdadeira. Que se faça verdadeira. Porque nós estamos há mais de 5 anos pedindo a mesma coisa. Como essa senhora falou recém. Então, eu não quero desmerecer a nossa presença aqui e não se tornar incrédulos das nossas autoridades. Cumprimentando a todos vocês da mesa, agradecendo a quem nos ouviu. Boa noite, obrigado. Muito obrigado, dona Fátima Formiguera. Importante a senhora vir aqui em nome dos funcionários. Muito, muito importante mesmo. Quero dizer também a Ivete, que antecedeu a Fátima. Eu tenho uma indicação aqui, Ivete, de 1997, onde nós pedíamos a passarela para as crianças, 97. O meu governo não fez, nem o atual governo fez. Então veja bem quantos anos faz, 97 para 2020 anos. E eu já era vereador. Pessoal, então é isso aí, Ivete. Mas vamos agora. Né? Ok, próxima, Luciana. Boa noite a todos. Eu também sou moradora lá da Vila Jardim há 32 anos. Luciana, nome completo? Luciana Terezinha da Silva. Representa? Vila Jardim. Vila Jardim. Isso. Eu falo aqui como uma moradora, né? Há 32 anos eu vi aquele asfalto se transformar, enfim, se transformar. Então, assim, quando eu era muito criança, faz tempo. Então, assim, eu falo como mãe, diariamente eu utilizo, porque eu moro nesse outro lado do asfalto, onde tem essa meia rótula, onde não existe do outro lado. Quando dirigia, que tinha o meu carro também, tinha que fazer, se eu quisesse entrar para o meu bairro, que eu vinha vindo da Roselândia, tenho que invadir a rua, invadir quem já está parado ali, que quer entrar para cá, que é ônibus que também está ali parado, é pedestres, né, querendo atravessar. Então, está bem complicado, é bem difícil, e a gente pede bem encarecidamente realmente que se faça alguma coisa. Então, que nem a Ivete mesmo já disse, é uma disputa entre carro, entre pessoas querendo atravessar a rua, as crianças, os alunos da escola, né? E também, de repente, eu não sei, também está pedindo isso, uma rótula, um trevinho decente, mas daqui um pouco, eu não sei se um policiamento de vez em quando, né? Nesses momentos de pico, de saída, de manhã, 7h30. Eu, 7 horas, estou levando meu gurizinho na escolinha estudantil, ensino infantil. Mas 7h30, 8 horas, tem as outras escolas de meio-dia, 11h30, depois à tardinha, também daqui um pouquinho. Quando vem um policial, um carro da polícia, eles respeitam, reduzem a velocidade. Enfim, daí fica bem mais fácil atravessar. Porque é complicado. Os ônibus, o Coleurbe ali, a gente está no ônibus esperando, leva um tempão, porque vem carro. Nós temos 2 sinaleiras ali de eletrônica, e que fiquei sabendo, como eu não tenho utilizado ali como motorista, que me parece que está desligado. Então, o pessoal que já passa por ali e vê que não usa diariamente, vê que está desligado, eles vão vir mais chutado do que vem. Vão passar quase 100. Então, é isso aí. Eu falo como mãe, né? Mãe e outras mães que estão lá, que também não estão aqui. Então, que olhem por nós lá, né? Que se faça alguma coisa e... Desculpa, eu não sei Okay. falar muito, mas muito obrigada, tá? Valeu. Muito obrigado, Luciana. Meu amigo Mário Tito, mais conhecido por Paulo Fácio, ou Paulo Fácio, conhecido por Mário Tito. Boa noite a todos. Saúde, parabenizo pela bela iniciativa, que já faz anos, né? Meu nome é Paulo Fácio, sou diretor do SESC Senat, e lá nós temos uma situação altamente perigosa. São mais de 5.000 pessoas que mensalmente visitam o SESC Senat para tratamento de saúde. Nós temos
10 dentistas, nós temos 2 fisioterapeutas, nós temos 2 nutricionistas, nós temos 2 psicólogas, nós temos uma área de desenvolvimento profissional, nós temos uma área de esporte e lazer, porque o SESC Senat ele atende especificamente a comunidade do transporte. Então, são 5.000 pessoas que mensalmente frequentam e mensalmente acontecem incidentes ou acidentes lá no SESC Senat em função de não termos, infelizmente, de não termos uma sinalização adequada, um redutor de velocidade, alguma coisa nesse sentido, que possibilite, que viabilize a que os nossos usuários cheguem ao SESC Senat com maior segurança. O que nos preocupa muito são as escolinhas de futsal, de voleibol, de balé, de música que nós temos lá, onde as crianças são muito pequenas e normalmente os instrutores nós temos que atravessar a rua com eles de mãozinha dada, e isso nos preocupa muito, que os pais têm que irem juntos porque a situação é muito perigosa. Então essa é a situação do SESC Senat, que eu peço uma atenção especial aos senhores, porque essa reivindicação já vem há 9 anos. Então acho que estaria na hora do DAER, o governo, enfim, olhar para a nossa situação lá do SESC Senat Boqueirão. Muito obrigado e obrigado pela oportunidade. Gazola. Nome completo, Gazola. E o bairro que tu representa. Eu sou Iraceu Gazola, sou presidente da Associação de Moradores do bairro Nossa Senhora Aparecida. Nome completo, Zé? Nome completo? Iraceu Gazola. Representando? Associação de Moradores do bairro Nossa Senhora Aparecida. Ok. Boa noite ao vereador Saul. Meus parabéns por eu ter organizado essa audiência pública. E boa noite aos demais vereadores, pessoal do DAI, Ministério Público. E o pessoal que estão assim, acompanhando essa audiência pública, que é empresários, moradores de bairro e vilas, daqui de Passo Fundo e da região onde o DAI administra as rodovias. Nós temos um problema no bairro Nossa Senhora Aparecida, aqui na rodovia, na RS 153, né? Que nós viemos lutando há anos. O Saúl sabe da nossa luta desde o tempo do diretor Paiva, que era o diretor do DAI em Porto Alegre, que chama ele para Passo Fundo numa reunião aqui, fazendo visita em todas as rodovias do estado, aqui os Trevo, né, os acessos à cidade de Passo Fundo, né? E depois o Vicente, né? Que foi na época que foi instalada uma lombada eletrônica na Vila Jardim, né? Pelo município, né? Que o diretor Vicente, ele diz assim, ó, não, Tipe, pode reservar 3 lombadas eletrônicas, uma para a Vila Jardim e 2 para a Nossa Senhora Aparecida, né? Que é na rodovia RS 153, né? A lombada foi instalada na Vila Jardim em 45 dias e não funcionou, né? O próprio diretor que mandou instalar, mandou tirar. Porque instalaram uma lombada eletrônica do município na rodovia do estado, né? Onde iam dividir as multas entre município, estado e a empresa que ia instalar a lombada eletrônica, né? Que depois foi instalada uma do estado. Tá, mas na Nossa Senhora Aparecida não aconteceu a instalação da lombada eletrônica, né? E mais os problemas que nós temos na Nossa Senhora Aparecida, na rodovia que dá acesso à integração, que é na frente do posto Baço, na Nossa Senhora Aparecida, Jardim América, Bom Recreio, todos os acessos aos bairros têm dificuldade das pessoas acessar o bairro ou fazer um contorno, que na Nossa Senhora Aparecida tem um retorno, porque deve ser um retorno, porque tem os refúgios, né? Não sei se você chama retorno, porque rótula não é, né? E o que acontece? Todos os caminhões que abastecem no posto Baço, outros que acessam a rodovia para ter o retorno no Paulo Talhani, Tasqueto, Lavoura, né? Com máquinas, sementes. Aí do lado do cemitério do Ribeiro tem um restaurante instalado bem na esquina, né? Onde os caminhões fazem o contorno. Se o cara quer juntar na safra do soja, se o cara quer juntar 2, 3 sacos de soja por dia, pode juntar. Porque a rodovia é assim, onde os caminhões fazem o contorno. Eu acho que aquele refúgio e aquele contorno, ele tinha que ser uns 50 metros para frente, para fazer um refúgio bem feito. E o contorno que a carreta consiga fazer o contorno, porque a carreta, mas só lá não consegue fazer o contorno, quase vem fazer um contorno despejando soja. Porque a rodovia é muito inclinada, né? Então é uma dificuldade dos caminhões
dificuldade para os ônibus que fazem a linha Jardim América Universidade, que passa pela Aparecida, e o ônibus que faz a linha Nossa Senhora Aparecida São Cristóvão, da Coleurbe também. Todos têm dificuldade, caminhões das empresas, pessoal que vai procurar as unidades de saúde. Nós temos uma unidade de saúde, Jerônimo Coelho, Nossa Senhora Aparecida, Jardim. Ok. Tranquilo, Gui. Valeu, Gazola. Muito obrigado. Para finalizar os inscritos aqui, quero chamar aí o meu amigo, colega, delegado, aposentado Nívio Constante, morador também lá do Bom Recreio. Nobres autoridades, que nos dão a honra de ouvi-los, até eu quero, em primeiro lugar, dizer assim, os senhores estão sendo a expressão prática da vida democrática, porque estão nos dando a oportunidade de trazer os nossos anseios à atenção dos senhores. Nós agradecemos muito e dizemos mais. Que isso seja um ponto levado adiante, que de hoje em diante a comunidade continue sendo ouvida, porque a comunidade sofre muitas vezes calada, porque está distanciada e tem problemas das mais diversas ordens. Mas o que me faz falar aqui é o seguinte. Eu entrei na comunidade de Bom Recreio, adquiri uma chácara lá há 12 anos. E lá a gente está morando. E naquele tempo existia notícia de que o asfalto daquela parte da comunidade lá, que é a trajetória do ônibus, tá? Seria elaborado urgentemente. Bom, decorreram 12 anos. E nós temos sempre notícias de que a verba já foi encaminhada, que já há pessoas até contratadas, empresas e tal, para tratar desse interesse. Mas, não obstante, continuamos na mesma aflição. Naquele trajeto ali passa muitos caminhões carregados com soja, etc., desviando o asfalto ali, e nós estamos afogados na poeira. No verão, principalmente, é algo horroroso. Tá? Então, nós queremos registrar esse ponto. Pedir socorro aos senhores que são os nossos representantes e que sabem agora, mais que nunca, das nossas necessidades. Ao mesmo tempo, também, eu quero dizer assim, lá em Bom Recreio, há necessidade também de ser criada uma creche. Existem pessoas trabalhando na cidade, existem crianças que ficam por lá, na casa de vizinhos, mal atendidas, ou até mesmo na rua, lá de vez em quando se encontra crianças que têm que levar lá algum alimento, alguma coisa, porque os pais estão trabalhando, são pobres, tá? Então, a creche lá, eu acho que seria algo muito importante. E por aqui eu fico
penhoradamente agradecido pela bondade dos senhores de ouvirem a nosso modesto apelo. Graça e paz a todos. Vamos fazer a última inscrição, então. A Nayana, né, que quer fazer a sua manifestação também. Boa noite à mesa, boa noite aos participantes da comunidade que estão aqui. Eu sou uma das funcionárias do Vale Natural, então estou falando o nome da empresa ali e do Santo Antão, né, da nossa comunidade. O nome completo? Nayana Souza. Tá? Gostaria de agradecer ao Saul por nos escutar lá, o Rogério chamou e conseguimos vir aqui. Então, o nosso maior problema, vamos dizer assim, ali como nós estamos a descer, é uma questão de velocidade maior dos caminhões. Num final de semana, nós tivemos, por incrível que pareça, 3 acidentes ali. Um foi 11 da noite, outro 6 da manhã e outro 11 da manhã. E, por incrível, todos os caminhões tombaram. Não teve morte, mas tivemos os acidentes, então, num final de semana ali. E aí, o que acontece? Na saída do Santo Antão, agora que tem muito fluxo, o ideal é a sinalização, porque as pessoas, às vezes, a gente reclama, mas não entende que tem que sair do Santo Antão e fazer o retorno, que vai quase em frente à nossa loja ali, e voltar. As pessoas querem entrar direto na rodovia. O que acontece? As pessoas que descem, geralmente em alta velocidade, às vezes que querem acessar ali, podem dar o encontro ali dos carros e pode acontecer um acidente, né? Porque automaticamente o outro tem que fazer a rótula ali, se é isso que podemos chamar. Então, no nosso caso ali, realmente, teria uma lombada para reduzir a velocidade e sinalização, para que os motoristas, as pessoas entendam que tem que ser respeitado. Obrigada por nos ouvir. Ok, muito obrigado. Quero chamar agora para fazer a sua manifestação os integrantes da mesa. Iniciamos com o presidente da ANPAF, Luiz Ollendorff. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, cumprimentar o Saul e o vereador Luiz Miguel. Cumprimento, em nome deles, todos os vereadores. Cumprimentar de forma muito especial aos presidentes da Associação de Moradores que estão aqui e cada um de vocês. Primeiro, Saul, queria parabenizar pela audiência pública, pela forma que está sendo conduzida, e, fundamentalmente, dizer para ti que o movimento comunitário de Passo Fundo, através de seus presidentes, e o Iraceu Gazola, que é nosso líder ali do bairro Nossa Senhora Aparecida, o pessoal do Xisler, lá também da Ana, do Parque do Sol, temos uma preocupação muito grande no que diz respeito aos acessos. Eu quero aqui dar um exemplo, Saul, muito fácil aqui, da questão de acessos. Eu quero falar aqui do loteamento Parque do Sol. O Parque do Sol, que é lá na 324, né, está muito perigoso aquela região da cidade. Foram feitos mais de 100 casas há 4 anos atrás, e hoje mais 160 casas foram instaladas também, né, lá no Parque do Sol. Então, hoje, tranquilamente, nós temos lá 300 casas e mais ou menos lá, umas 1000 famílias, 1000 pessoas que transitam naquela região da cidade. Então, eu quero chamar a atenção, Saul, primeiro, para o pessoal do DAIR, para a comunidade que está nos escutando, né, urgentemente de nós, né, solicitar, e já vemos fazendo isso, mas reforçar hoje aqui, de colocar um trevo de acesso naquela região da cidade. Ainda falando na questão da Nossa Senhora Aparecida, Gazola, a ANPAF, por muitas e muitas vezes, solicitou também uma passarela, Saul. Tu lembra disso? Do acesso do bairro Nossa Senhora Aparecida ao bairro Jerônimo Coelho. Pois ali muitas crianças, muitos adolescentes têm que atravessar a RS 324 para ter acesso, tanto lá ao ambulatório e também à escola que reside lá no bairro Jerônimo Coelho. Se não me engano, é Padre Anchieta, né, Saul? Também falando da questão de passarela, eu quero pedir atenção nessa situação para o Dair. Também já solicitamos ali na Vila Jardim, por muitas e muitas vezes, a colocação de uma passarela, porque também tem o pessoal que mora do outro lado da rodovia, que tem que estar passando lá muitas vezes durante o dia. Mas eu quero dizer aqui a cada um de vocês, a união das associações, as 94 associações de bairro de Passo Fundo,
tem esta preocupação, tem fundamentalmente o compromisso de ajudar essa comunidade, de ajudar a Câmara de Vereadores, de estar junto na luta para nós conseguir melhorar a vida das pessoas. Melhorando a vida das pessoas através de um acesso, através de uma rodovia, através de uma rótula, que dessa forma, eu não tenho dúvida nenhuma, Saul, que nós vamos evitar muitas mortes. É isso que eu venho falar aqui hoje, Saul. É trazer o meu apoio das associações de moradores, e mais do que isso, Saul, ter um comprometimento com as pessoas, com a nossa comunidade. É isso que a UAMPAF faz e vai continuar fazendo. Muito obrigado pela oportunidade e um abraço a todos. Queremos chamar agora o representante do Ministério Público, Dr. Paulo Cirne. Poderá usar a tribuna. Boa noite a todos. Saúdo a mesa, todas as autoridades aqui presentes, a população que veio até aqui hoje. Quando as pessoas saem das suas casas à noite, uma segunda-feira, nessa quantidade que a gente vê aqui na audiência pública de hoje, é porque o problema existe e é grave. Nós vimos aqui pelas manifestações de todos os representantes de comunidades que falaram, vimos também pelas imagens que o vereador Saul apresentou, que nós temos um problema a ser resolvido, ele não é pequeno. Nós temos acessos que não são muito diferentes do que eram há décadas atrás. Nós tivemos um aumento populacional significativo. Nós tivemos um incremento da frota automobilística imenso. Nós temos caminhões cada vez mais circulando pela nossa região. Os veículos estão cada vez mais rápidos. Claro que os representantes da Polícia Federal, Rodoviária Federal e Rodoviária Estadual podem dizer isso com maior qualificação do que eu, mas a situação, inegavelmente, é de considerável aumento de fluxo de veículos. E, com isso, cada vez mais risco aos moradores de localidades que precisam acessar uma rodovia para o seu trabalho, para chegar na sua moradia, para acessar um local de estudo, como foi dito em relação a alguns locais, para acessar locais de tratamento de saúde e assim por diante. De parte do Ministério Público, fica um comprometimento de apoio a todo esse problema. Nós já temos algo em andamento com relação a um desses pontos. Vamos ampliar isso a esses problemas que foram aqui levantados no dia de hoje e dizer que a posição inicial do Ministério Público é de buscar uma solução junto ao DAER, junto à Prefeitura de Passo Fundo, né, para que isso seja equacionado, vamos dizer assim, o mais breve possível. Alguém pode estar pensando, mas o Ministério Público vai entrar com uma ação judicial. Eu só queria desde já deixar claro que a ação judicial seria um último recurso. Caso realmente DAER e município não apresentassem nenhuma proposta de solução para esses problemas que vocês apresentaram aqui e que o vereador Saul também apresentou no dia de hoje. Por quê? Porque uma ação dessas, se o Ministério Público não obtém uma liminar determinando ao município e ao Estado que cumpram uma ordem judicial para a execução de uma obra, uma ação dessa se arrasta por muitos anos. Ainda que se resolva aqui na comarca de Passo Fundo, num prazo aproximado de 2 ou 3 anos, temos recursos depois para o Tribunal de Justiça em Porto Alegre, recursos depois para Brasília, nos tribunais superiores, e uma ação dessas pode levar 10, 12, 15 anos até que retorne a Passo Fundo para ser julgado. Então, não pensem do Ministério Público a solução na ação judicial. O que poderá ser feito, claro, se nada for resolvido em breve. Mas, de parte do Ministério Público, nós vamos tentar o comprometimento do município e do DAER para que estudem alternativas. Nós sabemos que o cofre tem suas limitações, mas, como disse o vereador Saul no início dos trabalhos, se nós não planejarmos o futuro, se nós não pensarmos na solução desses problemas,
eles vão continuar existindo e daqui a 5 anos nós vamos estar em outra audiência pública tratando da mesma questão. E nesse meio tempo, entre a audiência pública de hoje e a daqui a 5 anos, talvez sejam alguns vereadores diferentes, mas o certo é que vão ter mais pessoas que se acidentaram e muitas delas que faleceram nesses locais que estão sendo analisados hoje. Isso nós não podemos aceitar. Então, é um dever do DAER, da Prefeitura de Passo Fundo, em alguns casos, talvez do DENIT também, nas rodovias federais, de encontrar soluções para esses problemas. Sabemos que não há condições de fazer todos os acessos, todas as lombadas elevadas, passarelas, do dia para a noite. Sabemos que é impossível resolver todos os problemas em pouco tempo. Há a questão de verba, a questão de licitação, projetos, etc. Porém, temos que ter um planejamento, um cronograma de trabalho, verificar o que pode ser feito a curto prazo e depois trabalhar com as obras de maior impacto, as obras de maior custo a longo prazo. Contem com o Ministério Público para que isso aconteça. Agradecemos a manifestação do Dr. Paulo Cirne, que representa aqui nosso Ministério Público. Passo agora a palavra ao senhor Fernando Dickmann, representando o DAER. Pode. Alô, acho que estava ligado. Alô. Boa noite a todos. Meu papel aqui como representante do DAER, particularmente no setor que eu tenho a cargo hoje, que é a Superintendência de Faixa de Domínio, abrange realmente todos os acessos que são feitos às rodovias da nossa malha. Nós temos procurado, ao longo desses últimos 2 anos, nos aproximar das comunidades, ir até o município. Já temos vários exemplos aqui nessa região, caso de Marau, caso de Casca, caso de Tapera, né, em que nós realizamos audiências públicas por nossa iniciativa, inclusive, para discutir o problema que envolve as comunidades. A legislação brasileira, ela é bastante rígida no que diz ao ordenamento urbanístico em torno das rodovias. Mas o nosso país, ao longo de muitos anos, eu diria que ao longo dos últimos 40 anos, vem sofrendo um desmonte dos órgãos rodoviários. E esse desmonte dos órgãos rodoviários atingiu tanto a esfera federal quanto a esfera estadual. Nos últimos 2 anos, nós resolvemos deixar para lá toda essa dificuldade e nos aproximar das comunidades para realmente ouvir o que as comunidades têm a nos dizer, nos aproximar das administrações municipais, porque, diante dessa crise que vivemos no nosso país, que talvez seja uma das maiores crises da história do país, né, em extensão e importância dessa crise, em termos econômicos, né, ela é maior que a crise de 1929, maior que a crise da Segunda Guerra Mundial, né? Então, basta ver o número de desempregados que nós temos hoje e o número de empresas que estão sofrendo e como estão sofrendo, né, com a diminuição da atividade econômica dia após dia, uma recessão. Então, o que fazer diante de um quadro tão problemático quanto nós estamos vivendo? Todos os estados com dificuldade, a própria União com dificuldade, né, os órgãos da União com dificuldade. Nós conhecemos bem a realidade do DENIT, temos grandes amigos dentro do DENIT, em Porto Alegre, e em vários locais do interior do estado também, residentes, que são da esfera federal, são colegas de engenharia de longos e longos anos. Então, o que fazer diante dessa realidade? Nos juntarmos. Essa é a solução. E tem sido assim. Então, eu gostaria de relatar o que vem acontecendo já há 1 ano, exatamente agora, em setembro completa 1 ano, e nós iniciamos de uma maneira e estamos finalizando com uma ideia que está proliferando por todo o estado. Eu acho que o Passo Fundo não é diferente. O que nós temos feito? Nós temos tomado pé da real situação dos lindeiros com as rodovias. Como?
fazendo um inventário, ou seja, uma atualização da situação real, a posição que estão as empresas, a posição que estão as habitações em relação ao eixo das nossas rodovias, né? De forma que a gente tenha uma fotografia atualizada da situação. Diante esse levantamento, no caso, por exemplo, de Marau, foi feito pela Associação Comercial e Industrial, pelos próprios empresários que estão à margem da rodovia, da 324. O mesmo já está se replicando para a Casca, né? E Passo Fundo eu acho que é a mesma situação. Porque uma rodovia não pode ter um número de acessos indiscriminado, porque isso atenta contra a rodovia, atenta contra a segurança de quem está na rodovia, de quem vive à margem da rodovia, nos dois lados da rodovia. É preciso disciplinar. Nós temos vários locais em que temos extensões grandes, 18 quilômetros, 6 quilômetros, 8 quilômetros de travessia urbana, né? E nesses trechos, a lei federal que está em vigor, que é a lei do parcelamento de solo, dos loteamentos, ela atribui uma distância, além da faixa de domínio da rodovia, de mais 15 metros. Isso é a lei federal, né? Ou seja, uma rodovia como a 324, nós teríamos que estar distanciado, qualquer construção, em torno de 50 metros do eixo da pintura amarela. A gente sabe que isso não é verdade, que isso não existe, que ao longo do tempo a nossa cultura no país é de se avizinhar, porque nós temos um único modal de transporte que é o rodoviário. Nós não temos trem, não temos hidrovia. Infelizmente, o nosso país apostou somente no caminhão. Então, o que fazer diante dessa realidade? É tomar pé da situação, ou seja, quantas pessoas estão próximas, quantas empresas estão próximas. E esse cadastro não é vivo nem a nível federal, nem a nível estadual. Nós sabemos que o DENIT em Brasília, estamos participando em todo o país de reuniões de grupos de trabalho da faixa de domínio, e o DENIT em Brasília está escaneando, iniciando pelo Rio Grande do Sul, escaneando as rodovias para ter esse cadastro atualizado. Nós, no DAER, também estamos caminhando na mesma direção, em ter essa... Mas como isso é um processo que demanda licitação, etc. e tal, nós optamos por nos aproximarmos dos municípios e não comprar uma briga com todos os empresários que estão ali instalados e com as comunidades. Nos aproximarmos dos municípios e nós estamos firmando agora, no próximo mês, um convênio com o município de Marau, como eu tinha dito, foi um caso, digamos, inicial, aonde o Ministério Público, através do seu centro de apoio lá em Porto Alegre, a doutora Débora Menegatti, está se solidarizando conosco para que construamos junto o Ministério Público, o DAER, a Associação Comercial e Industrial de Marau e a Prefeitura de Marau, todos vão firmar o mesmo documento. Todos vão firmar o mesmo documento. Porque os empresários que são lindeiros às rodovias, estão de frente para a rodovia, eles têm uma obrigação imposta por lei de regularizar seu acesso. A gente sabe que não é verdade. A gente sabe que muitos esperaram anos e anos e anos, cansaram de esperar e acabaram se instalando ali a seu bel prazer. Mas a gente sabe que o empresário, às vezes, não sabe o que fazer. Entende? Ele não sabe como deve ser o acesso dele. Então é isso que nós estamos fazendo, chegando perto e também dividindo custos. No momento que nós estamos regularizando, Marau tem uma grande extensão de travessia urbana na 324. Só empresas que nós apontamos no primeiro momento eram 39. Empresas grandes como a Metasa, que ocupa uma extensão enorme de frente para a nossa rodovia. E outras menores, é claro, pequenos empresários. Mas todos eles podem e devem regularizar seus acessos. Como fazer? Então, nós estamos apresentando um modelo para todos, né, a partir deste inventário da real situação que existe naquela travessia urbana. Isso em vários municípios do estado do Rio Grande do Sul. Passo Fundo não precisa ser diferente. Pode ter uma situação que atenda também a Passo Fundo nas nossas rodovias, aonde nós então vamos posicionar acessos em locais seguros, de boa visibilidade e com os dispositivos que atendam os veículos que hoje trafegam. Os veículos do Brasil cada vez estão maiores, né? Agora, recentemente, foi aprovado um caminhão de 90 toneladas. Imagine o tamanho da criança, né?
e ele vai passar a trafegar entre nós. Qualquer dia ele está passando aqui, né? Porque os empresários querem transportar mais toneladas num único caminhão. Pobre das rodovias, o Luiz Antônio depois é que conserta, né? Então, assim, quando que a gente sabe que em países desenvolvidos, como a Alemanha, a carga máxima por veículo é de 30 toneladas. Então, nós estamos falando em 3 vezes no mesmo caminhão, quase o mesmo tamanho de caminhão. Então, o pavimento sofre, né? E quem paga a conta somos todos nós, né? Todos nós. Então, o que eu queria dizer para aqueles que apresentaram reivindicações, o DAER tem procurado atender e ouvir essas reivindicações. Eu anotei cada bairro e cada rodovia, perguntei para o colega aqui, em que rodovia fica essa, porque eu não conheço todos os nomes particulares. E eu vou pedir para os vereadores que eles me encaminhem esses pontos marcados no Google, por exemplo, para que eu tenha o perfeito local, que depois, com a parceria da Polícia Rodoviária Estadual, nós podemos ver a acidentalidade nesses pontos, a Polícia Rodoviária também pode colaborar, para nós vermos a questão da colocação dos limitadores de velocidade, os controladores, que é no meu setor, não de faixa de domínio, mas tem uma outra superintendência na mesma diretoria que cuida dos controladores, né, de todo o Estado. E que nós trabalhamos de forma conjunta hoje lá no DAER em Porto Alegre. Fernando, sim? Eu só gostaria de lhe dizer o seguinte, ó, nós vamos lhe passar todos os processos que foram abertos Exatamente, pelos eu ia até vereadores, pedir por a isso. gente, mas a gente gostaria também que o senhor contribuísse para as pessoas que vieram aqui, Sim, o que já está pronto e o que pode avançar, Sim, efetivamente. eu vou colocar, eu estava fazendo essa panorâmica para que as pessoas entendam o contexto e a forma que nós estamos atuando. Do ponto de vista dos acessos, tá? Particularmente as rótulas, como a senhora colocou lá do bairro, se não me enganar, Vila Jardim. Vila Jardim, tá? Que tem meia rótula, é na 324, é de fácil, vamos dizer assim, ajuste para que a gente tenha uma rótula completa. E esse projeto pode ser executado por nós, pelo próprio DAER, tá? E a gente conversando, sabendo o local exatamente, com o Luiz Antônio, nós podemos estabelecer um dispositivo. Nós tivemos uma experiência recente, que nós fizemos uma intervenção provisória feita de plástico, como a gente diz, com aquelas defensas que são de plástico que coloca areia dentro. Lá na Fenamilho, em Santa Rosa. Morria um monte de gente, a rodovia recém tinha sido restaurada e a interseção estava aberta. Ou seja, uma rótula vazada, como a gente diz, né? Como é o caso, a tua é metade, mas a rodovia passa no meio. Esse dispositivo é muito perigoso para quem atravessa. Ele foi muito usado no passado, mas hoje está quase em abandono, né? Por quê? A pessoa que vai atravessar, principalmente a criança, ela cuida para um lado e esquece de olhar para o outro. E quando vê, de um lado não vem ninguém, quando ela vai, já vem em veículo do outro lado e pega a criança. Isso aí é muito perigoso. O ideal é que ela cuide um sentido, vá até o canteiro da rótula, depois chega lá do outro lado, ela cuida para o outro lado. Aí ela já caminhou um pouco, o cérebro parece que se prepara para olhar para o outro lado, né? Isso vale para o adulto, claro que para a criança é muito mais perigoso. Então, assim, a situação desses trevos que estão pontuados, né, pelo pessoal que apresentou aqui, todos estão anotados, depois os vereadores vão me encaminhar também os expedientes, os pedidos, porque a gente às vezes se perde deles. O Estado tem esse problema, né, de perder o número do registro, e depois a coisa fica às vezes parada numa mesa e tal lá e não se dá celeridade. Nós temos procurado ir às pessoas, ouvir as pessoas e buscar resgatar isso, ver o que já existe e dar andamento. E temos efetivamente resolvido vários problemas, né? Bom, do ponto de vista do Senat, eu sei da situação que é um centro de atividades que fica o local realmente é um local muito perigoso. Nós até outra vez, acho que já conversamos e pensamos em fazer até uma passagem inferior, a exemplo do que se propôs lá em Casca, Amaral Casca, agora da vida lá na BRF, foi construído sem ser destrutivo e o custo não é tão alto assim quando a gente imagina.
né? No caso lá, a BRF que a prefeitura fizeram uma parceria, girou em torno de R$140 mil pronto, né? Hoje tem um problema lá que tem que acessar, como é que acessa a rua lateral e tal, vai ter que fazer uma adaptação lá, mas pelo menos as pessoas já estão atravessando. Desce da bicicleta e atravessa empurrando. Não deu altura para passar montado na bicicleta, mas dá para passar caminhando e empurrando a rodovia, a motocicleta ou a bicicleta, né? Então os pedestres resolveram o problema, os veículos nós vamos ter que resolver de outra maneira. Eu acho que o caso do Senat talvez caminhe por aí, né? Eu tenho o processo de vocês lá, eu me lembro, nós temos conversado, né? E me lembro da questão das escolinhas que saem em horários que eles saem meio avulsos, né? E aí a gente tem que ter um cuidado, ter um dispositivo que viabiliza eles atravessarem sozinhos, porque nem sempre o monitor está junto, né? E assim, cada caso assim. Então, eu vou pegar, o vereador me passou aqui a lista dos processos, eu vou, chegando em Porto Alegre, buscar esse processo, estou deixando meu cartão com o meu e-mail pessoal, lá do departamento, para que a gente estabeleça uma linha de comunicação, para que a gente possa viabilizar. A questão das restaurações, eu queria passar a palavra para o meu colega Luiz Antônio, porque ele está aqui na casa de vocês, né, e tem como ponderar algumas coisas, e tem algumas solicitações aqui a respeito, que são da área dele. Luiz Antônio, por favor. Sim. Ok. Tá. Então, Gasola, os processos já estão todos aqui sendo encaminhados. Os retornos e os acessos, só para finalizar, porque eu não toquei no nome de todas as pessoas. Todos esses locais nós vamos examinar, resgatar esses processos, dar uma analisada na situação que está lá, é fácil para nós. Nós temos um levantamento hoje por imagem filmado, né? E tem mais o Google que nos ajuda bastante, para a gente comparar o que existe, né, com aquilo que se poderia fazer. Sim, sim. Eu anotei, o senhor colocou aqui 2 pontos, e eu anotei, né? Do Tonial e o ponto do cemitério. Eu E nós vou vamos ver passar esses tudo... pontos que já estão, se mais algum houver, os vereadores vão me passar esses pontos pela internet, por e-mail, me dando ali pelo menos a localização na internet, lá no Google, que é para a gente ver se já existe algum estudo, e a gente faz esse levantamento, para a gente em seguida continuar essa nossa tratativa. Tá bem? Okay. Luiz Antônio. Qual a palavra, Luiz? A gente tem que ligar ali, Luiz Antônio. Ali, vai para cima. Vamos ver agora. Boa noite. Aí. Gostaria de cumprimentar o presidente da mesa, todos os integrantes, os vereadores, todos os presentes. De tudo que foi falado, não é, aqui, das comunidades, os vereadores colocaram, na verdade, nós estamos diante de um grande problema de mobilidade urbana. Que isso aí não é um órgão que vai resolver, tem que ser a integração do DAER, principalmente com o município. Porque há 40 anos atrás, quando foi construída a perimetral, foi para resolver um problema de mobilidade. O trânsito passava todo no centro de Passo Fundo. Foi construído o contorno. A cidade cresceu para cima do contorno. As indústrias se instalaram à beira da estrada, porque é fácil para elas quando tem uma estrada. Os bairros foram se formando. Hoje, a prefeitura autoriza a construção de condomínios com 200, 300, 2.000 apartamentos. E não está se dando conta que para cada apartamento é um carro, ou 2, que vai ter que acessar a rodovia. Então, diante disso, o DAER se torna quase que impotente, às vezes, de conter esse avanço para cima da rodovia. A maioria desses acessos que vocês colocaram aí são acessos irregulares, que se criaram no tempo e hoje está gerando esse caos. E vai cada vez piorar mais, porque cada vez os bairros crescem, condomínios são construídos e carros são jogados para cima da rodovia. Então é um problema de mobilidade urbana que tem que ser compartilhado entre o Estado, que é o DAER, e também a Prefeitura. A Prefeitura é importante nesse processo.
nós temos que disciplinar, como nós falamos, disciplinar o acesso à rodovia. Criar acessos em pontos que são possíveis e para poder disciplinar o trânsito. Todo o contorno sul, a perimetral sul, ela vai ser toda remodelada agora, toda revitalizada. Vai receber recapeamento novo, sinalização nova, sinalização vertical, horizontal, através desse programa que nós estamos implantando aqui em Passo Fundo, do programa Crema, que vocês já estão vendo algum resultado, que vai ter, nós vamos recuperar cerca de 500 quilômetros na região, com esse programa em 5 anos, nos 2 primeiros anos e em 5 anos na conservação. Então, acho que alguma coisa pontual pode se melhorar. Agora, o grande problema da mobilidade urbana só com estudo e com participação dos envolvidos. Não é? O DAIR ele não tem condições de resolver todos os problemas que foram expostos aqui. Ele pode estudar, fazer estudos, mas na implantação tem que ser em conjunto. E a prefeitura, ela também tem que mudar um pouco essa questão de criar acessos irregulares. O Xangri-Lá deve ter umas 8 ou 9 notificações do DAIR para a prefeitura apresentar um estudo daquele ponto lá. E a prefeitura nunca deu uma resposta, nunca mandou um ofício respondendo ao DAIR. Agora nós abrimos um expediente solicitando para que o diretor do DAIR autorize o DAIR, através de uma empresa, a fazer um estudo lá em um projeto. Tá? Nós chegamos ao caso da prefeitura estar pavimentando 2 ruas aqui e fazendo acesso direto à nossa rodovia, sem nem nos perguntar se pode. Nós até mandamos ofício pedindo para que trancasse lá, né? Está pavimentando a rua e largando direto na rodovia. E aí, quando morreu uma família lá, quem é o culpado? Notificamos eles para trancar o acesso. E não pode. Então, tem que ter a participação dos 2 órgãos, tem que se comunicarem. Não tem comunicação. A prefeitura, quando for fazer um acesso à rodovia, tem que pedir autorização como outra pessoa qualquer, como qualquer comércio. Como é que cria um distrito industrial e não faz um acesso? É o DAIR que tem que fazer o acesso? Quem é que chegou primeiro? A rodovia está lá primeiro? Quem se instala na beira da rodovia tem que propor o acesso. Agora, depois de estar lá, como é que se faz? Mas desses casos, assim, que nós temos, em certos pontos já está sendo estudado, já está sendo, o trevo de Santa Marta já está aprovado, falta agora ver quem vai pagar, né? Quem vai fazer, executar. O Xangri-Lá, a gente está solicitando estudo. A questão da lombada lá que é Santo Antão, né? Também está solicitado o laudo técnico. Temos um pedido de passarela também, que nós estamos encaminhando para estudos. Eu gostaria eu agradeço a oportunidade da palavra, só que tem que, assim, quando todo mundo falou aqui que o DAIR tem que tomar uma providência, eu acho que tem sim, o DAIR tem que tomar uma providência, mas ele sozinho ele não vai conseguir resolver. Tem que chamar o poder público municipal para o jogo também, porque é um problema de mobilidade urbana. E o DAIR não é do escopo do DAIR resolver a mobilidade urbana. Ele pode até colaborar, mas quem é especialista em mobilidade urbana é o município. Tá bem? Eu agradeço e obrigado. Bom Recreio, onde é? Esse eu não... Hã? Sim. Não pode... Ok. Todas as lombadas elas têm um laudo técnico, Roque. Passa agora a palavra para o representante da Polícia Rodoviária Federal, Ricardo Capelari. Boa noite a todos. Cumprimentar primeiramente o presidente da mesa, o vereador Luiz Miguel, em nome dele cumprimentar os demais componentes. Cumprimentar a todos aí que estiveram nessa noite buscando soluções para os seus problemas. Nós, apesar de trabalharmos na rodovia federal, e aqui em Passo Fundo a 285 é o nosso trecho mais importante, né, apesar de termos um trecho também a Transbrasiliana, temos, apesar de esferas diferentes, os mesmos problemas. Né? Essa situação que os senhores estão enfrentando aqui agora, estão buscando soluções, também nós temos da mesma forma na BR-285. E trago aqui um depoimento, nós trabalhamos aí, o vereador
Renato Checker participou da comissão, vereador. Tínhamos uma comissão aí na legislatura anterior que trabalhou 4 anos buscando soluções para a BR-285, especificamente, e até o momento não conseguimos, apesar de trabalharmos muito, fazermos muitas reuniões, buscarmos aí junto ao DENIT, irmos a Porto Alegre, irmos a Cruz Alta, né, buscando soluções, muitas vezes para problemas simples, mas não é fácil. Onde precisa recurso, e recurso público realmente está muito difícil. Por isso é importante a participação dos senhores e trabalhar em conjunto. Eu acho que a solução, e aqui o Daer já trouxe isso, né, é o trabalho conjunto entre a comunidade, os empresários e os órgãos públicos, tanto a prefeitura como o próprio Daer, né, para a solução desses problemas. De outra maneira, buscar que só um órgão resolva, não tem como, e nós vimos isso nessa busca nossa aí na solução da 285, que até o momento não conseguimos nem fazer o trevo aí do Distrito Industrial, que era um trevo relativamente barato e importantíssimo, onde vários empresários se colocaram à disposição para colaborar e ajudar a pagar aquele trevo, e infelizmente não conseguimos. Então, vereador Luiz Miguel, essa é uma comissão que funcionou na legislatura anterior, e trago aqui até já uma reivindicação para que nós possamos colocar e incluir também a rodovia federal, não sei se nessa comissão que o senhor preside, ou fazer novamente uma comissão especial para nós buscarmos soluções para a BR-285, também uma rodovia que está hoje sem condições aí de uma ultrapassagem, com vários acidentes, um fluxo aí no perímetro urbano que ele chega a mais de 15 mil veículos dia, né? Nós temos a contagem, foi feita no ano passado pelo Exército, na área rural ela dá quase 10 mil veículos dia. Aqui no urbano, sem errar, mais de 15 mil veículos dia. Então, é uma rodovia realmente congestionada, horário aí de saída e entrada das empresas e também da Universidade de Passo Fundo não tem mais como rodar. Então, nos colocamos à disposição, colocamos aí a Polícia Rodoviária Federal à disposição para trabalharmos juntos aí na busca de soluções, não só para a rodovia federal, mas também nas rodovias estaduais que circundam a nossa cidade, todas elas estão congestionadas. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, Capelari. E dizer que a nossa comissão, com certeza, nós vamos conversar outras vezes. A nossa assessora, a Thalita, irá depois ficar com o contato, para que a nossa comissão, que é a comissão que trata esse assunto, aí vamos com certeza, conte com a gente. Darcy Bux, representante da Polícia Rodoviária Estadual. Boa noite a todos. Como eu gostaria de saudar a mesa, saudar todos os demais presentes, comunidade em especial aí que se uniu para vir aqui lutar pelos seus direitos. Como havia sido falado anteriormente, eu estou aqui há 2 meses, eu trabalhava em Porto Alegre e vim para comandar o 1º Batalhão Rodoviário. O nosso batalhão rodoviário ele abrange 229 cidades. Então, os senhores devem imaginar que o nosso trabalho ele não é um trabalho muito fácil. Mas não é por isso que nós vamos também jogar a toalha. A gente tem uma estrutura, tem uma dedicação, tem todo um planejamento para poder fazer as coisas funcionarem e atenderem a comunidade dentro do possível. Inicialmente, para ser um pouco mais específico, havia uma senhora nos comentado aí que precisava de um policiamento lá no seu bairro, um pouco mais de frequência, né? Também foi comentado pela outra senhora lá atrás que seria interessante a viatura mais próxima e tal. Hoje em dia a gente tem a dificuldade que ela passa em cima daquilo que já foi falado, que é o aumento da mobilidade urbana, né? Com esse aumento de veículos hoje em dia, aumentaram também as demandas, né? Aumentaram os acidentes de forma absurda, né? Os veículos estão mais potentes também, as pessoas acham que porque seu veículo chega de 0 a 100 em 1 minuto, ela tem que usar isso todo o tempo, né? Em segundos, na verdade, né? Então, nós temos uma grande dificuldade de consciência do usuário. Quando nós, da Polícia Rodoviária, chamamos o usuário, é o motorista, né? Basicamente. Então, esse usuário, esse motorista, ele deveria ter uma consciência um pouco maior para facilitar um pouco mais o nosso trabalho e até da comunidade que está aqui hoje, né? Exigindo um pouco mais de segurança. Porque eu trago um exemplo, eu trabalhava anteriormente em Gravataí. Nós tivemos um caso lá em que o pessoal solicitou
uma lombada eletrônica, foi colocado pelo Dyer. Não bastou, continuou tendo problemas, eles solicitaram uma passarela, foi colocado a passarela, nós já tínhamos no mesmo local a passarela e a lombada. E por último, não bastou mais nada, eles pediram um quebra-molas. Eu disse, tá, mas será que o problema é de sinalização? Será que o problema é a rodovia? Será que o problema é o Dyer, é a polícia? Ou será que o problema é a consciência da população? Então, no mesmo lugar, nós tínhamos 3 coisas e não tinha resolvido ainda, estava morrendo gente lá também. É um outro detalhe, é uma outra parceria que eu lanço, e esse comentário aqui, tanto do Calegari quanto dos demais, sobre parceria é muito importante. Nós temos que nos unir para resolver determinados problemas. A minha parcela, né, eu trago aqui 2 ideias como parcela de contribuição. Uma delas, para todas as empresas aqui da região de Passo Fundo, nós nos colocamos à disposição para palestras. A Polícia Rodoviária se coloca, a estadual, né, no caso, nos colocamos à disposição para dar palestras para os condutores, para os motoristas, para que eles então aprendam a respeitar os locais onde existem comunidades, que eles diminuam a velocidade, que eles então obedeçam melhor. E nós temos aqui, eu vi que existem várias e várias empresas, né, à beira aí das rodovias. Então a gente se coloca à disposição para que nos procurem, agendem, né, de preferência mais de uma empresa ao mesmo tempo, para que a gente possa lotar uma sala de aula só, né, e não ficar dando aula pingadinha. Então tentar passar um pouco mais aos motoristas, um pouco mais de consciência, né, de como se comportar na rodovia, principalmente onde existem essas comunidades. Outra questão que nós trazemos é a seguinte: eu convido aqui, eu sei que o promotor Cirne aí já me disseram, apesar de eu ser novo aqui, já me disseram que o senhor é um grande parceiro, né, um grande amigo nosso aí, da comunidade. Seria interessante para nós colocarmos uma balança aqui em Passo Fundo, porque os senhores querem também segurança ali em relação ao trânsito dos veículos, caminhões, e querem uma rodovia boa. Só que não adianta ter uma rodovia em condições que o Dyer se dedique e se mate, né, engenheiro, dia e noite aí arrumando as rodovias, sendo que nós temos um problema gravíssimo de excesso de peso dos caminhões. Nós pegamos diuturnamente caminhões com 6, 7, 8, 10 toneladas acima do peso. Daí não funciona o freio, destrói a pista, daí não adianta ter uma rotatória ali, o senhor que frisou bastante ali que dá para juntar a soja na beira da estrada. Eu lhe garanto que metade dessa soja é pelo excesso de peso. E não é porque a rodovia está daquele jeito. E garanto que essa rodovia está, cada dia que passa, mais destruída por causa do excesso de peso. Os senhores tinham que passar uma semana lá conosco para ver o que a gente pega de excesso de peso. Então eu concito que nós não temos dinheiro, promotor, mas talvez uma parceria então, né? Porque nós em Cruz Alta a gente conseguiu uma parceria muito bacana com o Ministério Público e conseguimos colocar lá uma balança que ela serve não só para a Polícia Rodoviária Estadual, mas serve também para a Receita Estadual, para a Receita Federal e para mais o ICM, né, para outros órgãos aí também. E nós conseguimos resolver, por incrível que pareça, não só manter a rodovia em bom estado, mas a gente conseguiu reduzir o número de acidentes, porque os motoristas já andam mais devagar. Eu vou devagarinho para não chamar atenção, que quem sabe eu passo, né? Sem ser percebido. Então é um conjunto, e nós com pouco efetivo, a tecnologia ajuda, né? Então o que eu precisaria de 10 homens para fiscalizar ali 10 caminhões, eu com a balança eu fiscalizo 10 caminhões em um policial militar só. Então tá lançada aí a parceria aí, promotor. Não quero lhe empenhar, né? Okay. Mas é uma parceria. Outra questão, só para finalizar, encerrando a minha parcela. Não tenho como colocar mais, antigamente a gente botava uma viatura ali no bairro, na Vila Jardim, botávamos uma viatura ali no Trevo da Caravela, mas hoje em dia a gente está com outro problema, na verdade não é outro problema, é outro foco, que é tentar coibir a criminalidade também, né? Então a Polícia Rodoviária, tanto federal quanto estadual, a gente está voltado também a tentar reduzir a criminalidade. Tráfico de armas, drogas, munições, isso nos demanda muito. Daí eu pergunto, o que é melhor? Eu manter a viatura ali parada ou eu manter a viatura coibindo o tráfico de armas e drogas?
é um problema, né? Eu ainda acho que é melhor a gente coibir o tráfico de arma e drogas, por enquanto. Enquanto a gente não tem um efetivo maior ainda. Mas a gente vai tentar se dedicar ao máximo. Contem conosco. Ok? Obrigado, boa noite. Muito obrigado, Darcy. Vamos fazer o encaminhamento final. Eu quero passar rapidamente ao vereador Tchequinho, que fez o sinal aí que quer fazer a sua manifestação aí. Quero dar uma boa noite a todos os integrantes da mesa, ao nosso presidente de comissão, o Luiz Miguel, representando aqui a Polícia Rodoviária também, em nome do Caligari, Dr. Paulo Cirne, que está sempre presente nos debates aqui que refere melhores para a nossa cidade, né? Enfim, representando o Dyer, nosso empresário, comunidade, presidente de bairros que estão aqui nessa noite, nessa segunda-feira, aqui, e meus colegas vereadores aqui, o Luiz Walindorf, representando os presidentes de bairros da nossa cidade. E não posso também esquecer de parabenizar e trazer essa audiência pública na noite de hoje, aqui o meu colega de partido, por sinal, Saúl Spinelli, nosso grande líder aqui da bancada. Lhe parabenizo pela atitude, Saúl, de trazer esse grande debate nessa noite de hoje, pelo que vem acontecendo há muitos e muitos anos, no que se refere a entradas e saídas dos bairros e vilas, o acesso. Eu represento aqui mais a região do bairro São Cristóvão, tenho meus colegas vereadores que também são daquela região, o vereador Rufa, o vereador Fernando, estava aqui o vereador Ronaldinho. Nós estamos caducos já de brigar para aqueles acessos que tem naquela nossa redondeza ali. Nós temos ali, aqui foi falado do acesso que vai mais pelo lado que vai para a Soledade, o posto Buffon, né? Ali no Bom Recreio, Jerônimo Coelho, com certeza. O pessoal aqui que representa aquela comunidade, os empresários, devem estar de saco cheio, que nem diz o ditado. E nós, lá para o lado do bairro São Cristóvão, lá onde dá acesso ao Santo Antônio da Pedreira, eu me lembro que há 40 anos atrás, 35 anos atrás, estava em construção daquela perimetral ali. E o acesso que sai naquelas perimetral ali começaram junto. Essa é a grande verdade. Eu disse hoje de tarde, na sessão aqui da tarde, que nós tivemos aqui, que aquele nosso bairro ali é santificado mesmo, porque não acontece acidentes nesses acessos aí. Chega a ser aquela terra onde dá o acesso de 30 centímetros, vereador Rufa. Então nós aqui ficamos de mãos amarradas. Eu fiz indicação em tudo quanto é saídas e entradas de bairros e vila que dá acesso. Eu não sei, perdi as contas. Aí o município não tem competência, então o vereador fica impossibilitado de trabalhar, de ouvir a comunidade. Porque o Dyer, me perdoe, mas está deixando a desejar. Aonde vem lá do trevo do Rice, que sai ao sentido ao trevo da Caravela, depois tem um lançantão ali, um decidão ali, carros e carretas ali, vereador Rufa, descem ali a 80, 90, 100 por hora. Não tem sinalização nenhuma. Só não acontece fatalidade e morte ali porque Deus está sempre presente ali, cuidando aquele pessoal ali. E aqueles moradores ali também, já faz 30 anos que estão ali junto com a perimetral. Eu não sei o que tem que fazer para melhorar esses acessos assim, mas pelo menos, no mínimo, redutores de velocidade, gente. Que não deixem as pessoas ali passar de 40 por hora. Porque se por uma eventualidade acontecer algum tipo de acidente, pelo menos acho que é menos risco de morrer alguém. Então eu quero aqui parabenizar mesmo pela essa audiência pública, o meu colega vereador Saúl Spinelli, que levou muito a sério, né, essa questão aí, e nós temos aí na luta. Nós só queria que o município, na verdade,
tivesse um pouco mais de competência, de que forma, de uma união com o DAER, para poder salvar essas pessoas aqui. Ali que dá acesso a Bom Jesus, um bairro que é São Cristóvão. Quem é que não ouviu falar aqui do bairro São Cristóvão? Todo o bairro São Cristóvão passa pelo bairro Bom Jesus, que dá acesso. Aquilo ali é um perigo, minha gente. Então, sinceramente, é mais um desabafo, que a audiência pública também é para ouvir as pessoas aqui, e um desabafo. E esse vereador, como representa a comunidade da nossa cidade toda, mais aquela região do bairro São Cristóvão, também é um desabafo daqueles acessos ali que, infelizmente, é intransitável e quase não dá para entrar nos bairros por causa do jeito que está, então, esses acessos aí. Obrigado, senhor presidente, obrigado à comunidade que está aqui presente. Muito obrigado, vereador Tiaquinho. É complicado mesmo a ausência do Executivo Municipal numa audiência desta envergadura, desta importância, né? Secretaria de Mobilidade Urbana não estar presente. Eu vou pedir para o vereador Saulo Spinelli fazer que os faça encaminhamentos. os encaminhamentos. Ter prometido 2 minutos, vou cumprir. Eu acho que é importante pontuar, agradecer a assessoria da comissão, a Thalita e a equipe. Muito obrigado a todos, pessoal da TV Câmara, da imprensa. A equipe do meu gabinete que fez a entrega, pessoal, é importante dizer, de porta em porta, de empresa a empresa. Mandamos e-mails, entregamos convite pessoal e ligamos para todos. Além da comissão, a equipe do gabinete. O Joel aí fez essa entrega junto com o Gilmar e a Catiane e a Rosane no telefone. Então, acho que é importante dizer que todos foram muito amplamente avisados. Há 30 dias, o município foi convidado por ofício, assim como o doutor Paulo Cirne, que há 30 dias está. Então, não foi coisa de última hora e coisa de amador. Eu não acredito que o prefeito Luciano Azevedo, e aqui quem está falando é Saúl Spinelli, vereador, eu não misturo amizade e nem partidarismo quando eu exerço a minha função de vereador. Eu não acredito que o prefeito Luciano Azevedo concorde com esta postura da Secretaria de Desenvolvimento, da Secretaria de Planejamento e da Secretaria de Obras em não participar de uma audiência pública onde o Ministério Público, onde o DAER, que aqui eu homenageio, porque nunca foge de nenhum convite, de nenhuma convocação, e está aqui botando a cara a tapa. E que tem projetos para discutir. Entendeu? Então, acho que as pessoas devem trabalhar como o prefeito trabalha, que eu sei que o prefeito cumpre a agenda de 7 da manhã a 10 da noite. Encaminhamento, meu presidente. E posso dizer para todos que vocês estão aqui, não foi em vão a vinda de vocês. Não foi em vão. Acreditem, continuem participando fácil. E que papel não anda sozinho. Nós temos que fazer o papel andar. Tem que chegar em Porto Alegre, tem que ligar para o nosso presidente aí, que me deu o cartão aqui, o Fernando, tem que cobrar do Luiz Antônio, tem que cobrar do Gelson, e eles estão sempre disponíveis nisso aí. Os encaminhamentos são o seguinte: mapeamento dos locais, e aí os locais que o vereador Tiaquinho e o Rufa têm ali, mais os demais vereadores, locais com problemas apontados na audiência, nessa audiência, e os demais problemas que a gente sabe que existem aí no Santo Antônio da Pedreira, Bom Jesus e por aí. Levar para o doutor Paulo Cirne, né? Para o DAER, desculpa, encaminhar todos para o DAER e vamos encaminhar uma cópia para o doutor Paulo Cirne. A Câmara de Vereadores e o Ministério Público irão contatar com o Executivo Municipal para que haja um diálogo com o DAER, Ministério Público, Câmara de Vereadores e comunidade. Então, eu quero dizer a Fátima Formigueri que, com certeza, todos os empresários, moradores, lideranças terão apoio da Câmara. Mas a gente também gostaria que lá nós movimentassem, o pessoal da Italac, que está aqui. Gente, nós não podemos aguardar que as coisas caem do céu. As pessoas têm que participar. Diz Miguel, há 25 anos atrás, o diretor do DAER era o Fernando Reineck. Nós da Vila Ipiranga, do Xisla, do Jabuti ali, deitamos no asfalto e só levantamos quando o Júlio Rosa foi lá, que era radialista, o Fernando Reineck, e garantiu 2 quebra-mola na RS 324. Eu espero que nós não tenhamos que deitar no asfalto para que sejam feitas as obras, mas eu espero que a Prefeitura, Tiaquinho,
entre em contato com o Dair, veja o que pode fazer e o que pode fazer, peça autorização, porque não é impossível as coisas serem resolvidas. É só ter boa vontade. Obrigado, parabéns a todos vocês que vieram e contem com a Câmara Municipal de Vereadores. Ok, vereador, para finalizar, eu quero agradecer a presença de todos os senhores, todas as senhoras, do representante do Dair, o Fernando Dickmann, do Ricardo Capelari, da Polícia Rodoviária Federal, do Darcy Buggs, da Polícia Rodoviária Estadual, Dr. Paulo Cirne, sempre presente com nós aí, Luiz Valedorf, representando a UPASF, os vereadores Fernando Rigon, vereador Ronaldo Rosa, que já saiu, vereador Tchequinho, vereador Rufa. E dizer que aqui a gente não... A audiência pública é uma audiência direcionada à comunidade e o desabafo que foi feito aqui, do repúdio da não presença do Executivo Municipal, não foi feito nem por mim, que sou da oposição, nem por vereador Rufa, que é da oposição, foi feito por vereadores da situação. Veja bem em que situação nós estamos aí. Mas, em síntese, agradecemos a presença de todos vocês. E, vereador Saul, eu acho que os encaminhamentos, eu gostaria que esses encaminhamentos fossem também feitos pelas nossas comissões, que tem o mérito, né? Sim, sim. Que tem o mérito. Não, mas tudo vai ser feito via comissão. Via comissão. Claro, Via claro. comissão. Okay. Até porque você, Luiz Miguel, é bom destacar que tão logo a gente te procurou, tu deu 3, 4 datas aí para serem feitas, a gente teve que modificar em função, porque a gente queria fazer com bastante tempo. Tudo vai ser feito via comissão e de forma institucional, para que as pessoas tenham um documento para cobrar de quem tem que cobrar. Ok. Pessoal, muito obrigado. Uma boa noite a todos.